Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 15. Autossuperação. Em épocas recuadas, quando desconhecíamos integralmente as leis do Criador, elaboramos a postura da melancólica resignação. Resignados por ignorância, abaixávamos a cabeça com vergonha do Senhor da vida, por não sermos merecedores de suas benesses. O tempo consumiu a nossa ignorância e, atualmente, ninguém mais tem dúvida quanto à perfeição das leis de Deus. Ora, uma vez que todos nós somos fadados à glória eterna, a resignação tem sinônimo de estagnação espiritual. Procuremos compreender a razão das dificuldades existenciais a fim de investirmos conscientemente em novos conhecimentos libertadores, os quais nos propiciarão sairmos vibratoriamente dessas faixas mais baixas, as quais nos causam impedimentos na trajetória evolutivo-ascensional. Como resultante salutar, advém o exercício da autossuperação. Às vezes, pretendemos superar os obstáculos, mas agimos inadequadamente, por razões quaisquer. Achamos que não temos força para solucionarmos os problemas, e isso acontece porque não aprendemos os ensinamentos libertadores. Senão, vejamos. Recebemos o beneplácito de riquíssima literatura espiritualista durante o último século, mas a maioria de nós apenas a lê. Como não investimos na compreensão através da reflexão, também não conseguimos aplicar no dia a dia da vida. O Evangelho do Mestre Nazareno é síntese das leis de Deus. Deveria, então, ser adotado pela humanidade como roteiro sagrado para orientar a vida. Todos os espíritos evoluídos estão empenhados na unificação sem fusão dos povos, de forma que todos os homens busquem compreender a razão suprema das leis de reencarnação e de causa e efeito. Assimilados esses dois itens das leis de Deus, nunca mais a alma comungará com a separatividade e o mundo viverá em paz. Por ser a irmanação dos homens um excelente e luminoso caminho para a ascensão espiritual, deveríamos já ter colocado no cotidiano as lições do Mestre amado. Amai-vos uns aos outros, amai até mesmo os vossos inimigos. Percebe-se que a energia-força da autossuperação brota do Cristo interno de cada um de nós, mas ela precisa ser acionada por esforço pessoal. Nosso Deus de bondade e justiça não premia nem castiga seus filhos, pois as aquisições são por mérito. Portanto, sendo Deus a própria vida, quem atende aos interesses da vida é amparado pelas leis do Autor da vida. É processo natural da criação. Por conseguinte, quem almeja superar suas dificuldades não adianta recorrer ao universo externo sem antes dinamizar o seu universo interno, pois se torna necessária a autossuperação. É preciso despertar a nossa força superior, o nosso eu crístico, o nosso Deus imanente. Daí o valor sagrado da oração, pedindo ao Supremo Criador auxílio para despertarmos os divinos atributos, que, em latência, somos portadores. Em sendo a vida um eterno desafio, não nos permitamos o enfraquecimento. O momento histórico de nosso atual planeta requer do homem-espécie que exercite a sua mente para ler o que consta gravado no arquivo acássico da Terra. Os mais lúcidos se empenhem em buscar meios para ajudar os mais carentes de Deus a encontrarem a energia-força da superação. Devido aos fortíssimos fenômenos naturais pelos quais passaremos, não fiquemos preocupados com as nossas egóicas necessidades pessoais, pois a história da Terra solicita de todos nós uma cota extra de empenho em benefício de todos. Melhorando-nos, contribuiremos com a nossa parcela. Não fiquemos amuados, olhando para o chão, tombados por sentimento de culpa, aguardando que as soluções caiam dos céus, mas que procuremos compreender as leis perfeitas do Criador e nos tornemos operantes. Tenhamos em mente que o propósito supremo é a ascensão da humanidade, mas sem nos esquecermos de que, diante da suprema lei, cada indivíduo fica sozinho.
Portanto, não aguardemos que outros trabalhem para usufruirmos das benesses celestiais, uma vez que a lei de Deus determina que a cada um segundo as suas obras. Compreendamos que cada momento da história terrena teve uma linguagem própria, com ensinamentos específicos para as criaturas. O momento atual é de autossuperação sem reclamação, tendo em vista que na obra de Deus a perfeição é absoluta. Elevemo-nos em oração para intuitivamente interpretarmos o pensamento supremo que guia a vida, independentemente da vontade humana. Que concebamos que a nova era, a era do Espírito, exige que coloquemos a nossa força mental a serviço do Autor da vida. Superar é a palavra de ordem, pois faz parte desse momento histórico da humanidade terrena. É hora de mudança substancial na sociedade, exigida pela lei da evolução, já que é constante universal o eterno transformismo. Refletamos. Por sermos espíritos eternos e imortais, saiamos por uns instantes da Terra e viajemos pelo infinito na aeronave de nossa imaginação. Contemplando a imensidão do universo, pontilhado por bilhões de corpos celestes, roguemos ao Cristo planetário da Terra uma crística unção para atravessarmos o momento apocalíptico com elegância cristã. Embora estejamos no plano da relatividade, reportemo-nos à época em que o Nazareno Mestre falava do reino dos céus e conduzia os seus atentos ouvintes a se projetarem para o alto e, numa visão cósmica, motivarem-se para a assimilação de suas lições de amor e de vida. Naqueles momentos ímpares, eles sofriam o divino tropismo provocado pela luz do Divino Mestre e superavam as suas dificuldades. Entreguemo-nos, pela lógica, aos divinos devaneios para gerarmos novas energias que propiciarão a nossa autossuperação. Somos sabedores de que o Evangelho do Mestre Amado é bússola a nortear consciências. Em se tratando de uma mensagem que segue os princípios universais, em sua essência contém ensinamentos que atendem aos anseios de todos os níveis evolutivos da sociedade terrena e universal. Transformemos o Evangelho Letra em Evangelho Vida, e assim estaremos em condições para atravessarmos a crise planetária sem temores. Uma vez que na Terra a pedagogia adotada pelos educadores ainda não prepara a criatura para a vida depois da vida, fica por conta das individualidades a aquisição de tais ensinamentos. Se a formação viesse da base, constando na grade curricular dos educandários terrenos, o Evangelho do pedagogo Jesus de Nazaré, quando se tornasse adulto, o homem estaria em melhores condições para apresentar à sociedade uma proposta de justiça social sem interesses pessoais, pois o Evangelho serve para nortear a trajetória do espírito em qualquer reduto sideral. Quanto mais o espírito conhece os princípios universais, mais força ele adquire para superar os obstáculos normais aos que estão em treinamento para o crescimento interior. E, por ser a lei de Deus perfeita, não nos enfraqueçamos diante dos eventos naturais pelos quais passaremos nos próximos segundos do calendário sideral. Somos seres cósmicos, o que nos leva a compreender que estamos de passagem por esta galáxia, a Via Láctea. A palavra auto, por si só, notifica que a autossuperação é pessoal e intransferível. Assim, busquemos Deus através da oração e continuemos investindo para vencermos cada nível de consciência, pois almejamos os céus. Deus é tão perfeito que nos concedeu o sagrado livre-arbítrio. A partir da aquisição dele, passamos a ter livre escolha, mas também responsabilidade diante da lei de ação e reação. Consequentemente, somos artífices do nosso destino, do nosso karma positivo ou negativo. Em sendo lei do Supremo Legislador, quem conhece a lei de causa e efeito não deveria arbitrar por reclamar da vida ou de situações desagradáveis, demonstrando a sua insatisfação quando a lei o chama à razão disciplinadora. Percebe-se pela lógica que não há falha na lei de Deus nem castigos divinos. É a sagrada lei de causa e efeito em atividade para burilar consciências.
criemos expectativas que nos motivem a elaborarmos objetivos divinos na atual existência. Para tal, coloquemos na pauta da vida a sublime mensagem do Evangelho do meigo Jesus contida em A Arca do Desconhecido, a qual não contém escravizantes dogmas. Conhecendo as perfeitas e inquestionáveis leis do Criador, viveremos mais harmonizados e com mais facilidade encontraremos força e energia para a nossa autossuperação. A mensagem dos adventos crísticos, por ser direcionada ao sentimento e à razão, tira de nós as fantasias que o sentimento religioso poderia adotar como verdades eternas e foca a magnífica lei de ação e reação, que mesmo dura, é lei de Deus para disciplinar a razão. No exercício de autossuperação, plasmemos os anjos das esferas celestiais. Procuremos fazer com que as nossas crísticas emoções vibrem na frequência das dimensões paradisíacas. Despertemos de nosso âmago mais virtudes, convictos de que a infinita bondade de Deus sempre nos oportuniza através das sucessivas reencarnações para superarmos as nossas dificuldades existenciais, a fim de, após pagarmos a lei, ceitil por ceitil, nos auto-iluminaremos. Por ser lei e legislada por Deus, é melhor transformarmos nossos corações em focos luminosos irradiando a linfa da vida, o amor. É mais lógico que a nossa superação não reclamarmos diante das naturais dificuldades disciplinadoras. Para o nosso mergulho interior, visando ao despertar de nossa consciência, seremos magnetizados pelos líderes religiosos de nosso mundo. Imaginemos uma pleiade de espíritos superiores fazendo um cerco energético para proteger o monte onde Jesus fazia os seus sermões. Consciências iluminadas, ascensionadas, angélicas e arquiangélicas, formando fortíssima corrente protetora em torno do Mestre amado. Espíritos de longínquas procedências do universo de Deus, magnetizando os ambientes onde Jesus falava sobre o reino dos céus. Naqueles momentos sagrados, as pessoas atentas ao discurso do divino tribuno eram tomadas pelo júbilo, motivadas para a vida. Com tal postura mental, suas frequências eram elevadas e se autocuravam. As energias que evolavam nos lugares em que Jesus, em conluio com o Cristo, Senhor nosso e Irmão maior, exaltava a vida falando sobre a vida eterna do Espírito imortal. Os líderes espirituais de todos os quadrantes da Terra, aproveitando o estado de êxtase dos ouvintes do Nazareno Mestre, energizando os seus chakras, ativando o inconsciente profundo daquelas pessoas, a fim de trazerem ao consciente as salutares lembranças de que, em essência, foram criadas à imagem e semelhança de Deus, consequentemente, portadoras de todos os seus divinos atributos. Agora, foquemos os nossos corpos sendo metamorfoseados em luzes com as cores do espectro solar. O nosso chakra coronário, na condição de antena superior de nossa alma, captando do cosmo energias mantenedoras da vida durante o tempo em que vamos pronunciar com tom de sacralidade. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mesmo os que não são videntes não conseguirão negar as suas salutares alterações áuricas com cores vivificadoras devido às alterações químicas de seus corpos quando suas mentes estão elaborando paisagens ricas em beleza, quando suas convictas palavras produzem sons mantrânicos. Agora, você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção, fale para todas as suas células ouvirem, fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 15.